Oi, meu nome é Manuel e esse vídeo aqui é mais pra eu me apresentar. É uma coisa que eu quero mostrar pra vocês, tá? É uma coisa que eu quero conversar sobre, um canal que eu quero focar nisso, sabe? Tipo, bate-papos aleatórios, coisas que talvez venham à minha cabeça de fazer. Porque direto eu penso assim, nossa, vou fazer um vídeo sobre isso, aí eu não faço. Vou fazer um vídeo sobre aquilo, aí eu não faço. Sabe? Eu não sei editar, eu também não quero aprender a editar, essa que é a verdade. Porque, não sei, eu acho que se as coisas forem pra dar certo, vão dar certo. Mas, bom, eu quero que isso vire um quadro, essa questão de talvez sobre Deus no caso, né? O que eu venho contar pra vocês aqui hoje é o que eu enxergo como sendo Deus, tá? O que eu vejo que é Deus, o que eu sinto que é Deus, o que eu acho que é Deus, tá? É, Falando por alto como foi minha vida, até hoje, que eu tenho 23 anos, não vivi nada, mas, bom, falando hoje como foi assim, grande parte da minha vida até hoje eu morei com os meus pais, né, obviamente, até os 17, é, na mesma residência, poxa, uma casa muito boa. Nasci em berço de ouro, porque pra mim um berço de ouro é algo que você tem tudo, não te falta nada, não te falta uma casa, não te falta água pra você tomar banho, não te falta comida no café da manhã, comida no almoço, comida na janta. Pra mim isso é nascer em berço de ouro. Acima disso seria as pessoas ricas e tal, mas sempre fomos classe média, eu e minha família, sempre assim, meu pai e minha mãe sempre trabalhou muito a vida inteira mesmo, certo? Claro que a gente teve momentos de fartura, também teve momentos da vaca magra, né? Mas isso é a vida. Mas bom, por alto é isso. Morei quase toda a minha vida até hoje com os meus pais. E aí teve uma época que as vacas magras vieram e a gente foi e meu pai resolveu ir para fora, resolveu ir para Europa, certo? A gente tinha uma pequeníssima parte da nossa família mora lá. E aí eles chamaram meu pai para trabalhar lá, né? Numa empresa que eles trabalhavam. E aí meu pai pensou durante muito tempo, buscou a Deus e Deus deu o sinal verde para ele. E ele foi, ele foi. Passou muito perrengue lá porque ele foi sozinho. Depois de um ano minha mãe foi, mas durante esse um ano ele passou muito perrengue. E aí, ok. Quando ele foi, a gente foi morar com a minha avó. A gente foi morar com a minha avó. E nessa época eu não ia na igreja, não tava indo na igreja. Quando ele foi pra lá, a gente quase não ia na igreja. Porque quando ele tava aqui, a gente ia na igreja direto, né? Depois que eu fui crescendo, depois que quando eles, na verdade, já não tinham muito, poxa, não é controle, sempre tiveram controle sobre mim, mas por exemplo, é diferente de você falar, filho, vamos na igreja ponto final com 12 e filho, vamos na igreja ponto final com 17. É diferente. Então, quando eu era criança, eu ia muito na igreja, ia muito mesmo, certo? Muito, muito na igreja. Mas, claro, não era por vontade própria. Era porque meus pais me obrigavam, né? E, cara, sou muito agradecido a eles por isso, porque sem Deus hoje eu não seria nada. Ainda não sou nada, certo? Mas eu seria menos que nada. Então, já um pouco do que é Deus pra mim é isso. Deus é o que me transformou no que eu sou hoje, o que me ajudou a mudar, o que me ajudou a evoluir, como pessoa, como filho, como namorado. Acredito que Deus foi tudo, certo? Pra mim. E depois que meu pai foi, a gente veio morar na casa da minha avó. A gente ficou. Minha mãe ficou um ano morando com a gente, depois ela foi pra Portugal também. E ficou eu e meu irmão aqui. E depois que a minha mãe foi, eu resolvi morar sozinho. Ainda não ia na igreja. Não ia na igreja nem a pau. Depois que a minha mãe foi, meu pai foi. Não ia na igreja. Eu acho que eu orava todos os dias, eu não lembro. Mas eu não ia na igreja. Não ia. Não sei. Alguma coisa me bloqueava de ir, certo? E nessa época.
Foi mais ou menos a época que eu fiz 18, 19 anos, mais ou menos. Eu não bebia ainda, só que eu fui criando interesse por isso. Fui criando interesse por bebidas. Fui criando interesse por bebidas. Eu nunca fumei, nunca, graças a Deus. Vape já. Mas nunca coloquei droga na minha boca, nunca fumei cigarro, essas coisas do tipo. Mas bebida eu bebia muito. Eu bebia muito. Não era alcoólatra nem nada, mas eu bebia muito. E isso com uns 8, 19 anos, certo? E aí, após isso, fui morar sozinho. Depois que a minha mãe foi. Por alguma razão, né? Eu queria morar sozinho. Aquela coisa de adolescente, né? Querer ter liberdade e tal, não sei o que, blá blá blá. Fui morar sozinho, certo? É, minha avó tinha uma casa parada ali, a casa era dela, né? Claro. É, e aí eu falei, vó, deixa eu ir morar lá e tal. Conversei com minha mãe e com meu pai, eles acharam ruim, claro, mas não me impediram nem nada. Bom, de qualquer jeito eu não congregava, eu não ia na igreja, eu não, sabe? Deus pra mim ainda era uma coisa grandiosa, mas eu não, por assim dizer, eu não sentia ele, por assim dizer, eu não era tão ligado a ele, eu não, sabe, eu não sentia isso que eu sinto hoje por ele. E hoje mesmo eu ainda não consigo explicar. É uma coisa maior que amor, sabe? Tipo, não sei dizer. E ainda assim nessa época eu não ia na igreja, não ia, eu só queria saber de cachaça, cachaça, rolê. Todo final de semana eu ia pra casa de amigos pra beber, e não sei o que e tal. Pra mim a minha vida era aquilo lá. Rodeado de amigos falsos, mas eram amigos pra mim na época. Rodeado de amigos que, nossa, eu coloco a mão no fogo por essa pessoa, nossa, essa pessoa aqui eu vou levar pelo resto da vida. Errado. Mas eu não pensava dessa maneira naquela época, né? E, bom, após isso, morando sozinho, né, e tal, começou a vir uma solidão, uma tristeza, uma coisa, sabe, ruim dentro de mim. E certo dia um amigo meu, um amigo bem próximo, inclusive da época, conversando eu e ele me propôs. Ele morava sozinho, né, em uma casa da mãe dele, na cidade aqui do lado, Uberlândia. E ele me propôs, cara, vamos morar junto. Eu falei, olha, vamos. Eu contei pra ele que eu tava me sentindo sozinho e tal, e não sei o que. Ele falou também que tava se sentindo sozinho. Ele falou, ah, vamos juntar o útil ao agradável, vamos morar junto. Eu falei, ah, por que não? Vambora. Fui morar com ele. Foi um período de muito aprendizado pra mim, muito aprendizado mesmo. Muitas dificuldades também, muitas dificuldades, seja monetária, nossa, principalmente monetariamente. Claro que isso é tudo culpa minha, né? Eu não culpo ninguém, apenas a mim. E, bom, após essa época, após eu ir morar com ele, no caso, eu comecei aquela tristeza, aquele desânimo não saía de mim ainda, não saía. Eu ainda me sentia da mesma forma. Só que eu gostava de lá porque sempre que eu me sentia dessa forma, a cachaça e a bebida supria esse sentimento, sabe? Os rolezinhos, coisa de amigo e tal, aquela cachaçaiada supria essas necessidades, certo? Eu ficava triste, aí final de semana tinha, eu falava felicidade, felicidade. Mas claro, isso é uma bola de neve. Isso é uma coisa que vai, sabe, você fica dependente daquilo. E aí passou um tempo, né, que eu tava morando com ele e tal. É, eu decidi ir pra Portugal pra levar meu irmão, porque, bom, a gente tava meio que não diria jogado por aqui, mas, bom, acredito que eu penso dessa forma. Que o lugar dos seus filhos é próximo aos seus pais. Não falam na mesma casa nem nada, mas próximo. Pelo menos na mesma cidade, no mesmo estado, que fique fácil de viajar e tal. E aí eu fui, né, pra lá. Foi eu e meu irmão. E cara, lá eu tava passando um momento turbulento no relacionamento meu, né, de um ano que eu tinha começado a namorar. E pra mim era uma coisa muito turbulenta na época, foi uma coisa muito difícil, sabe? E juntou muita coisa dentro da minha cabeça, sabe? Eu me sentia um imprestável, um inútil. E eu sempre treinei, sempre fui pra academia. Então a academia me ajudou muito nessa época. Eu acho que nessa época, lá em Portugal, meio que eu entrei numa mini depressãozinha. Eu acho, né? Não posso afirmar porque eu não fui no médico.
Mas eu, sabe, eu não queria levantar da cama, cara. Eu não queria. Eu sentia toda vez que eu deitava na cama. Tinha dia que eu deitava na cama e eu sentia que eu tava me afundando. Como se a cama tivesse me sugando pra dentro, sabe? E nessa época eu lembro que foi, sabe, não era que meus dias eram difíceis nem nada. Eu trabalhava, certo? Trabalhei um tempinho lá de ajudante de pedreiro. Ralava muito. E não é que, sabe, parece que as coisas juntavam tudo em uma só e na minha cabeça explodia. Era isso que acontecia. E, cara, naquela época, eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que rolou, certo? Eu vou deixar o restante do vídeo rolar, porque eu tive que gravar por cima, porque tinha bugado o áudio, entendeu? Na verdade, eu vou falar aqui. Ah, não vou gravar, eu não vou pegar aquele vídeo lá, não. Cara, eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que que virou, sabe, dentro da minha cabeça. E bom, nessa época, cara, eu não sei o que que passou, sabe? Eu não sei o que que houve dentro da minha cabeça, eu não sei. É, eu não sei nem direito o que eu sentia. Eu sei que do nada eu comecei a ir na igreja lá, porque sempre minha mãe me chamava pra ir, eu falava não, não vou não e tal, não sei o quê. Raramente uma vez ou outra eu ia. E do nada, cara, eu comecei a ir na igreja. Eu comecei a, sabe, orar todos os dias, a ir na igreja, cara, eu comecei a agradecer por tudo. Eu não sei o que aconteceu dentro da minha cabeça, porque eu falei que eu deitava na cama e eu sentia que eu tava me afundando, só que alguma coisa me tirava de lá. Alguma coisa me puxava, certo? Eu pensava, não, não posso, não posso. E aí eu ia treinar e eu ia fazer outra coisa. A academia foi uma parte essencial também na minha vida em si. Então, cara, eu comecei a agradecer muito pelas coisas, sabe? Eu via um pôr do sol lindo e eu falava, caraca, que isso? Deus é perfeito. Você entende? Então, pra mim, foi uma virada de chave essa ida para Portugal. Se eu não tivesse ido e sofrido, certo? Lá, eu não seria quem eu sou hoje. Então, pra mim foi essencial, foi a parte mais importante da minha vida foi ali, entende? Até hoje. E eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que que deu na minha cabeça, eu não sei que eu comecei, cara, sabe, a ver Deus em tudo. Eu não sei. Eu comecei a ver Deus em tudo. Eu comecei tudo que eu fazia, eu agradecia a Deus, tudo que acontecia comigo, eu agradecia a Deus, tudo que acontecia, eu agradecia a Deus. Até o que acontecia de ruim, eu agradecia. Isso me ensinou, porque hoje eu faço isso, certo? Hoje, se acontece alguma coisa de ruim, eu tento entender o que que aconteceu, por que aconteceu e evoluir com aquilo, certo? Ah, meu carro bateu. Eu bati meu carro e tal, não sei o que, um prejuízo de não sei quanto. Ah, mas o que que Deus quer me ensinar com isso? Então hoje eu vejo dessa forma. E cara, eu sou muito grato a isso, porque ver o mundo dessas cores é muito diferente. Parece que antes dessa chavinha na minha cabeça virar, parece que o mundo era tava ficando, sabe, cinza, preto e branco e do nada tudo se juntou e cara, pra mim tudo ficou lindo, belo. Eu olhava pro céu estrelado à noite e falava: Caraca, que coisa linda, que coisa absurda. Muito obrigado, Deus, pela visão que o Senhor me deu. Certo? Porque tem muita gente que nunca viu um pôr do sol, cara. Isso para mim isso é muito triste. A natureza é tão bela. Então eu comecei a agradecer, Deus, obrigado por isso, obrigado por aquilo. E cara, eu comecei a ser muito grato pelas coisas, muito, muito grato. E foi nessa época que eu evoluí muito, 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 muito mentalmente, sabe? Mas eu ainda desejava muitos, sabe, prazeres carnais, certo? Eu não digo mulher nem nada, nessa época eu tinha terminado, tinha muita turbulência na minha cabeça ainda, mas eu ainda desejava rolê, cachaça, não sei o que e tal, não sei por quê. E aí eu resolvi, depois dessa virada de chave na minha cabeça, eu ainda queria voltar para o Brasil e tal, porque na minha cabeça eu não estava feliz lá.
O meu lugar era aqui, com os meus amigos, do coração, do peito. E aí então eu decidi voltar. Eu decidi largar minha família lá e voltar. Comprei minha passagem, certo? Comprei minha passagem e voltei para o Brasil. Na esperança de que tudo seria melhor aqui. Na esperança de que não era, o problema não era eu, o problema era o lugar que eu estava. Eu sentia falta dos meus amigos, eu sentia falta de cachaça, de beber, de não sei o que, e sentia falta da minha ex-namorada, né? Que hoje a gente tá junto. Mas, bom, isso aconteceu tem muito tempo, né? Mas eu sentia falta dela, entende? É, e aí, cara, eu voltei, certo? E aconteceu, cara, aconteceu, não sei, eu diria que foi também uma das piores fases da minha vida, talvez. Tudo que não era pra acontecer, aconteceu. É hilário, né? A gente pensa que vai ser de uma forma e é de uma forma completamente diferente. Então, cara, nessa época que eu voltei pro Brasil, tudo desandou. Tudo. Tudo desandou, sem exceção. Tanto lá na casa dos meus pais, tanto aqui. Claro que eu não acredito em coincidências. Eu acho que isso tudo tinha que acontecer. Então, eu voltei pra cá e aí parei de ir na igreja de novo. Não parei de orar. Não parei. Ainda orava, mas parei de ir na igreja. Parei de louvar a Deus. E, cara, minha vida virou de cabeça pra baixo. Só queria saber de cachaça, de beber, de beber, de beber, de beber. Muitas amizades, cara, que eu achava que era amigo de verdade, tudo sumiu. Tudo, tudo. Eu era um homem de muito amigo. Muito, eu tinha muitas amizades, sumiu tudo. Todas sumiram, toda. E, cara, as coisas foram mudando, sabe? Nessa época, um pouco depois que eu voltei, né? Eu voltei com a minha namorada, né, e tal. Cara, depois que passou essa turbulência toda, eu voltei pra igreja. Não lembro também o que é que deu na minha cabeça. Foi quando eu vim morar aqui, de novo, na casa da minha avó, aqui em outra cidade. Depois que eu. Porque quando eu voltei de Portugal, eu voltei a morar com aquele amigo meu. E, cara, era. Eu gostava, mas, sabe, eu sinto que meu lugar não era ali. Entende? E aí, coincidentemente, aconteceram algumas coisas aqui na casa da minha avó e eu tive que voltar pra cá. E, cara, depois que eu voltei pra cá, minha vida subiu, sabe? Eu voltei com a mentalidade que eu tava lá em Portugal, de ser grato por tudo. Voltei com aquela mentalidade de eu tenho que ser forte, não sei o que e tal. Tenho que fazer isso, aquilo. Voltei com essa mentalidade. E comecei a tentar muita coisa. Comecei a evoluir muito como pessoa, começar eu toda semana indo na igreja, consegui levar minha avó pra igreja também. E toda semana indo pra igreja, 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 igreja. E, cara, minha vida mudou completamente. 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 Certo? E esses acontecimentos fazem 2 anos e meio, basicamente, eu acho. É isso mesmo. E, cara, tudo aconteceu tão rápido que não parece que faz esse tempo todo. Essa que é a verdade. Eu. Hoje eu vejo de novo, hoje eu vejo o mundo de outra forma. Hoje eu sou totalmente diferente. Hoje, pra mim, cara, eu não quero saber de bebida, não quero saber de rolê. O melhor rolê pra mim é ficar com meu grande amor, certo? Às vezes ver um filminho e tal. Eu gosto muito de sair com ela pra comer, pra ver filme. Cara, eu gosto de sair. Nem que seja pra não gastar. Eu gosto de sair de casa. Eu não gosto de ficar muito enfurnado em casa. Então, minha vida mudou, cara. Eu comecei a ver tudo de forma diferente. E, cara, agora é a grande pergunta. O que é Deus pra mim? Cara, pra mim Deus é gratidão. É ser grato por tudo. Por tudo, tudo, tudo. A mínima coisa. As pessoas pensam, o crente pensa que Deus está só nas grandes coisas, nas grandes e nas médias coisas. Tá só no surdo que voltou a ouvir, ao cadeirante que voltou a andar, ao câncer que foi curado. Ele pensa que tá só nisso. Só nisso. E não. Deus está nas pequenas coisas. Deus está nas pequenas, nas grandes, nas médias, em todas as coisas. Todas. Na Bíblia fala: Deus é todas as coisas. Deus é onipotente, onipresente.
Então ele sai em tudo, tudo. Hoje eu penso dessa forma. Hoje acontece alguma coisa de ruim comigo, eu penso, cara, o que que Deus quer me ensinar com isso? O que que ele tá me mostrando? Então eu tento a todo custo ver o que Deus quer me mostrar. Porque Deus escreve reto entre linhas tortas. Entende? Então eu fico procurando algo que ele queira me mostrar, algo que ele queira me dizer. Porque Deus não fala com você assim. Nossa, meu filho, vai lá e faz isso. Não. Não, assim seria fácil demais a vida. Seria muito fácil. Então, você tem que entender. Busca, entende e o que ficar dentro do seu coração, talvez seja o que Deus queira falar para você. Porque na Bíblia fala que o coração engana. Então nem sempre você deve confiar no seu coração. É para isso que existe o nosso cérebro, entendeu? Para a gente pensar aquilo é realmente certo, entende? Então, Deus para mim é isso. Deus para mim é gratidão. É ser grato o tempo todo, é agradecer pelas mínimas coisas, por aquela rosa que você viu ali num dia difícil, um dia complicado para você, você viu uma rosa e encheu o seu coração, o seu peito de felicidade, o seu peito de amor. Busque ser feliz com o que você tem e não com o que você quer. Busque a felicidade nas pequenas coisas, busque a felicidade em quem está ao seu redor. Amigo é apenas o seu pai, a sua mãe e Deus. Isso é amigo. Seu irmão, isso é amigo. Isso. Sangue do seu sangue. Às vezes nem sangue do seu sangue. Mas em sua grande maioria isso é amigo. Entende? Isso é amizade. Essa é a pessoa que você tem que colocar a mão no fogo. Eu tinha muitos amigos, muitos, inúmeros amigos. E hoje eu tenho dois. Um que eu boto a mão no fogo, que tá comigo a vida inteira e tá comigo pra tudo quanto é coisa. Tudo. Eu peço ajuda, ele me ajuda, ele pede ajuda, eu ajudo ele. E é isso. Isso é uma amizade, entende? Então, esquece amizade, esquece aquela amizaiada, esquece cachaça, esquece bebida, esquece essas coisas e foca em si. Foca em si. É isso que eu tenho para dizer. Deus é gratidão. E é isso, pessoal. Eu espero que. Bom, vamos ver como é que vai ser, né? É, eu gosto de falar assim com ninguém, porque geralmente eu não tenho alguém para falar essas coisas. Mas eu gosto de falar com, talvez comigo mesmo, ou eu gosto de pensar que eu tô ajudando alguém, sabe? Falando essas coisas para essa webcam. Eu gosto de pensar que eu tô falando com alguém, que eu tô, sabe, eu tô te ajudando. Eu gosto de pensar dessa forma, porque não sei, eu gosto. Eu gosto de ajudar. E é isso. Eu espero que quem assista goste e desejo para vocês um ótimo ano e próspero ano para nós. Cheio de principalmente paz, porque dinheiro a gente conquista. Espero fazer disso um quadro aqui no canal, talvez. Veremos. É isso, pessoal. Fiquem com Deus.